Olá, como vai? Tudo bem? Vamos nessa. Hoje é o sexto dia e hoje nós vamos falar sobre fazer dinheiro. Isso mesmo, como fazer dinheiro. Vamos decifrar o que acontece nas mentes dos milionários. Vamos descobrir esses segredos e vamos trazer para a nossa realidade, para a nossa vida, para as nossas ações. Então, vamos nos conectar com todo esse tempo, com todas essas atividades que nós fizemos por esses dias, esses 5 dias. E o que isso nos trouxe de experiência, de coisas boas, de contato com aquilo que nós queremos ser, com aquilo que nós somos e que estamos caminhando ligando um ponto ao outro, caminhando nessa direção, fazendo essa rota, trilhando este caminho. Esse caminho confortável, esse caminho agradável, não é? Então vamos lá. Voltando a esse ponto, a verdadeira riqueza, para falarmos de riqueza, nós temos que pensar no seguinte: valeria a pena ter todo o dinheiro do mundo e não ter uma pessoa para compartilhar, de não ter, não sei se você gosta de criança, mas de você não ter crianças perto de você para você sorrir, brincar, para te trazer a leveza de uma criança. Você, de repente, de animais, você poder usufruir disso, só ter dinheiro. Imagine se você vivesse numa caverna cheia de dinheiro, cheia. Mas era só você. Mais nada, mais ninguém, somente você e o dinheiro. Valeria a pena? E você ficaria só deitado, sem fazer nada, ali no escuro, o dia inteiro, dia após dia, só com dinheiro. Valeria a pena? Eu acho que não. Eu acho que o maior da riqueza é você ter com quem compartilhar, é você ter com quem trilhar um caminho para conquistar as coisas e depois ter essa troca, ter essa vivência. É você se permitir pequenos prazeres, jantar juntos, passear de mãos dadas, ir a uma praia, não sei se você gosta, uma cachoeira que seja, fazer uma viagem. Então, eu acho que, acho que além de ter dinheiro, é preciso ter outros valores, é preciso ter outras questões envolvidas, outros prazeres envolvidos. Comer uma boa comida, fazer uma boa alimentação, se alimentar bem, com coisas que te façam bem para te trazer saúde, para te trazer uma energia boa. Então, a felicidade em si, né, a mente, ela quando ela é... A felicidade, ela engloba muitas coisas. Inclusive a tranquilidade de ter uma vida próspera, de ter as coisas que se almeja, de ter conforto naquilo que é importante para você. O conceito também de conforto varia muito. Para umas pessoas, conforto é ter uma mansão. Para outras pessoas, conforto é ter uma casa simples, com os recursos, e aquilo ali para ela já é considerado, inclusive, riqueza, já sai do nível do conforto e vai para o nível de riqueza, porque para ela aquilo ali basta, ela não quer morar numa caverna, né? Mas também ela não quer viver com uma coisa que vai dar muito trabalho, que ela vai ter que vai ter que se preocupar muito em manter aquilo tudo. Então, assim, este conceito também varia. Nós somos diferentes. Então, para se falar em, em riqueza, em criar dinheiro, em criar valores, em criar prosperidade, nós temos que pegar este conceito e entender, né? Onde vai a sua riqueza? Qual é a sua concepção de riqueza? O que hoje te tornaria rico? Você falaria, puxa, eu agora estou tranquilo. Agora me sinto rico porque eu conquistei aquelas coisas que eu tanto queria e que me trouxeram uma tranquilidade maior, uma felicidade maior, uma leveza.
eu posso dar aos meus filhos aquilo que eles precisam, aquilo que eles querem, dentro de um nível de simplicidade que eu estou acostumada a viver. Enfim, é uma questão que vai variar, né? Falar em dinheiro, nós temos também o seguinte: o dinheiro ele é apenas um símbolo de valor. Muitas pessoas falam em riqueza, em prosperidade e falam em dinheiro, 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 dinheiro. Só que quero ter dinheiro, eu preciso ter dinheiro, enfim. Acontece que o dinheiro é única e exclusivamente um símbolo de valor. Se pegar uma nota de dinheiro, você vai ver que uma cédula, né? Você vai ver que ele não tem. Ali está escrito R$100. Nesses R$100 não tem ali como você mensurar os R$100, né? Se você for pegar o valor de fato do papel, da impressão, não vai dar R$100. Vai dar bem menos. Só que se estipulou um valor para que aquilo valesse, né? Valesse os R$100. Então, essa é a diferença básica de preço e valor. Um exemplo: você tem um mouse. Se você pegar todas as peças desse mouse, provavelmente não vai dar nem a quinta parte, tá, do valor, do preço a que ele é vendido. Do preço a que ele é vendido. Só que, se você pegar, ele é um mouse ergonômico, tá vendo? Então, ele é confortável, ele não é uma caixa que você bota a mão e te espeta, desconfortável, não. Ele tem voltinha, o caramba 4, todo desenhadinho, bonitinho. Então, assim, o que tem aqui? Tem todas as peças e tem a ideia de quem fez esse projeto, a mão de obra das pessoas que fizeram cada pecinha, que desenvolveram cada peça para que ele tivesse essa aparência e proporcionasse essa sensação agradável ao utilizá-la, a leveza. Enfim, isso é valor. A funcionalidade dele agrega um valor tremendo. Então é nisso que nós temos que nos pautar para pensar, começar a pensar em dinheiro, em prosperidade e em como desenvolver um mindset para a prosperidade, para desenvolver este lado também, tá certo? Porque o dinheiro, ele é um símbolo de confiança em nossos produtos, em nossos serviços e em nós mesmos. Por que eu falo isso? Tem um caso que conta que um homem, né, um homem dono de uma empresa muito rica, ele tinha um servidor que trazia um retorno para ele de R$1 milhão por dia. E o que ele fez? Esse servidor, de repente, deu problema. E ele estava desesperado. Ele chamou um cara lá para fazer, o cara cobrou R$100 para ele, mexeu, passou o dia inteiro fazendo, né? Não aconteceu nada. Aí ele foi lá, chamou um outro no dia seguinte. O cara veio, mexeu, R$500, não aconteceu nada. Ok. Ele chegou e falou assim, pô, tem um cara aí que dizem que ele resolve. Mas ele cobra direitinho, esse cara sabe cobrar. Tá bom. Foi lá e chamou o tal cara, porque 3 dias da máquina dele parada, ele não podia mais esperar. E o que ele fez? Chamou o tal do programador lá, Bam. O cara chegou, olhou, foi lá, fez colocou um programinha lá, rodou uma coisa lá, botou uma linha de programação, deu enter, pronto. Não demorou 10 minutos. Aí ele veio com a nota. Estamos aqui, R$1 milhão. Cara, mas isso é o meu retorno que essa máquina me dá por um dia inteiro de trabalho? O dia inteiro que ela está operando. E você, no entanto, chegou aí e colocou 10 minutos do seu trabalho e
Você quer me cobrar esse valor? R$ 1 milhão? Eu quero é esse meu valor. É esse o meu trabalho. Ah, então tá bom, eu quero uma nota discriminada. Ótimo. Vamos lá. Fazer a programação na máquina tal. Sei lá, 300 mil. Fazer a programação correta na máquina tal. 700 mil. Total, R$ 1 milhão. Ótimo. O que isso quer dizer? O cara sabe, o cara estudou para isso. Ele tem conhecimento de causa. Ele não ficou enrolando, tá, a pessoa que o contratou para resolver o problema. Porque ele também, se ele saísse dali, ele já ia fazer outras coisas. E ele tinha o tempo dele, inclusive, de estudo. Então, o que ele agregou aquilo ali? Ele não agregou só o transporte dele, quanto que ele gastou, o tempo dele minimamente, não. Ele agregou o conhecimento dele. Isso é um imenso valor. Então, esse é um exemplo bem válido, né, do significado, do preço, do valor, do dinheiro. Acho que é por aí nós conseguimos separar bem o que são essas coisas. Portanto, então conseguimos tirar uma conclusão disso. Dinheiro é confiança. Confiança é um estado. E se é um estado, logo nós já possuímos dentro de nós. Só precisamos de quê? Pegar essa confiança e adequá-la, ajustá-la para o mindset, para a mentalidade, para aquilo que nós queremos e desenvolver. Se te falta conhecimento, você tem que ter o quê? Conhecimento. Tem que estudar mais, conhecer mais e ir até onde você quer. Se te falta ferramentas, então você precisa também. Isso também é uma forma de você agregar valores. Porém, são ferramentas que vão te proporcionar confiança, vão te colocar no estado de confiança em produtos, serviços e em você mesmo. E que com isso você vai agregar valor àquilo que você está oferecendo. Essa questão, essa cultura outra questão é interessante de falar que nós temos muitas crenças que nos limitam a respeito de prosperidade, de ter dinheiro, de ter uma vida com fluxo, que as coisas circulem, né? Porque precisam circular, inclusive. Nada é estático. A falta de dinheiro e a concentração das riquezas em pequenas pessoas, né, ela vem desde a Idade Média, desde a época do período feudal, onde a riqueza era concentrada em pequenas pessoas. Existiam muitas pessoas pobres e, inclusive, a igreja enaltecia as pessoas que eram pobres. Os monges começaram a fazer votos, né, de pobreza para entrar para uma religião, para viver uma vida plena. Então, o ser pobre passou a ser do bem. Foi linkado a isso. Única e exclusivamente, foi ser agregado um valor a ser pobre. E com isso o que aconteceu? As pessoas ficaram repetindo isso. Ficou no inconsciente. Lembra da hipnose coletiva, inclusive, que nós falamos? Pois é, as pessoas passaram simplesmente a repetir isso. E então elas não entenderam de onde veio isso. Simplesmente ficaram na repetição. E mas não tem necessidade de ser assim. E se você quer pensar assim, então por que não ser lá a imagem do senhor feudal e seja um senhor feudal, de repente, da atualidade, que seja diferente? Modifique a história. Traga o conhecimento da pessoa lá que tem poderes, que tem dinheiro, mas que usa isso para o bem. Isso é totalmente possível. Então, nesse sentido, nós temos que parar de acreditar que o dinheiro é uma coisa ruim, que o dinheiro vai sabotar a gente, e vamos pensar, vibrar, né, na questão de que o dinheiro ele vai agregar também um valor. Nós vamos poder ter mais tempo com a família, vamos poder ter mais tempo para viajar, para passear, para curtir coisas que nós gostamos, certo? Então, eu acho que é por aí. Uma questão interessante
Não devemos ficar, tudo que você resiste, persiste, certo? E tem a lei da atração também. Aquilo que você vibra, volta para você. Aquilo que você está ligado mentalmente, está com foco. Lembra da história dos carros que eu falei esses dias também? Se você gosta muito de um carro, você passa a ver daquela marca de carro todo instante, por onde você passar. Por quê? Tem muito carro desse na rua. Não, você não tinha sua atenção voltada para aquilo. Na medida que você desenvolve a sua atenção, aquilo passa a acontecer. Você passa a prestar atenção e ver que tudo tem mais. Senão você estaria desligado, passando, não estaria dando atenção. Né? Então, na vida você tem mais daquilo que você se concentra. E uma coisa importante é você pensar, assim, se você quer ter prosperidade, se você está em busca disso, ao invés de você pensar, eu tenho dívidas a pagar, você tem que pensar, eu estou me desenvolvendo para sanar essas dívidas. Eu tenho conhecimentos que me agregam valores e que assim me faz capaz de sanar todas as minhas dívidas. Entendeu? Eu me endividei no momento que estava precisando, mas é porque para eu caminhar em direção à conquista daquilo que eu quero. Então você já muda a mentalidade e para de pensar na escassez. Outra coisa, se você já tem muitas coisas, muitos bens, e mesmo assim você vive naquela intenção de que tem que blindar, tem que fechar tudo, achando que você vai perder, você não pode fazer uma viagem porque você vai gastar o dinheiro, você não pode gastar um pouco mais, ir a um bom restaurante hoje porque você tem que guardar o dinheiro. Isso também é pensamento de escassez. Isso também é pensamento de pobreza. Você tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar e somente trabalhar para manter a sua riqueza. Isso também é um sentido de pobreza, porque você não usufrui, você não torna isso uma questão leve, uma coisa boa e de fluxo. As coisas precisam acontecer, as coisas precisam fluir, circular, entende? Então esse também é um ponto que muitas vezes as pessoas olham e falam assim, puxa, fulano tem um império, mas a que custo daquele império? Não tem saúde, não vive com a família, não curte nada, não tem tempo de passear às vezes num shopping, não tem tempo de ir a uma praia, de fazer uma caminhada para a sua saúde. Então, para manter saudável, para manter os seus pilares, os seus alicerces saudáveis. Então, isso também é uma maneira de pobreza, é uma maneira de escassez, de vibrar na escassez. Então, para você se visualizar, se ver, né, e criar este fluxo de prosperidade, sempre viva em caminho. Estou caminhando para ter a vida que eu almejo. Estou com o nível estou aprendendo aquilo que eu preciso aplicar para conquistar a vida que eu quero. E vai agregando, claro. Vai aplicando, porque se você ficar estático, não colocar isso para funcionar de maneira alguma, um conhecimento que você pega e fica só armazenando, 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 isso não se torna nenhum negócio. Então, qual conhecimento que você pode chegar e de repente vender, compartilhar com alguém e que isso pode gerar valor, agregar valor tanto para você quanto para o outro. Aliás, o grande conceito é gerar valor. O produto, se pergunte o seguinte, aí vem a tarefa até de hoje, nós podemos fazer disso a tarefa de hoje. Que produto ou serviço singular eu gostaria de oferecer para que você se sinta próximo, para que tenha a ver com você, para que isso seja uma coisa leve, não seja um fardo pesado que você tenha que carregar. Então, eu gostaria de oferecer que seria de grande valor para o mundo. Repetindo, se pergunte, se questione sobre isso, medite todos os dias nessa frase. Que produto ou serviço singular eu gostaria de oferecer que seria de grande valia para o mundo? Que seria de grande valor para o mundo. Tá? Pense nisso, deixe a mente fluir, pegue os seus conhecimentos, transfira isso em uma coisa muito boa para as pessoas
e saia distribuindo isso, saia compartilhando e valorizando isso. O nosso país, em especial o Brasil, ele está precisando muito de pessoas que tenham essas ideias, que coloquem isso para funcionar. Só estão falando em coisas ruins. Pegue seu conhecimento e transforme em uma coisa boa para você e para os outros. Dedique-se aos outros, prospere os outros, leve valor aos outros e você vai ver que isso vai retornar para você em forma de dinheiro, em forma de prosperidade, em forma de vitalidade. Tá? Outro fato importante, o que é medido é feito. Mensure, seja disciplinado com suas finanças. O João Jorge está explicando sobre finanças, né? Eu não vou entrar muito no campo dele. Depois eu vou até fazer um outro vídeo falando sobre o seu número mágico da liberdade financeira. Eu vou falar algumas coisas nesse sentido também. Eu vou falar sobre os pilares, né, para você medir o seu patrimônio líquido. Mas isso vai ser uma outra etapa. Por enquanto, ele está fazendo os vídeos e ele já está explicando bastante como você ter a disciplina necessária à sua prosperidade. E somente como disciplina. E não como, como ficar alucinado só vibrando naquilo. Tá certo? É ter disciplina, é controlar, mas não prender. É deixar o fluxo. Então, celebre a vida. Pense uma outra coisa que vai trazer uma energia muito boa, tá? E vai te levar muito próximo à prosperidade, ao nível que você quer chegar, é celebrar a vida. É agradecer por tudo aquilo que você já tem. Inclusive a sua capacidade de criar coisas a partir daqui. Inclusive os seus conhecimentos adquiridos, os seus amigos que podem contribuir com o seu crescimento, as pessoas que você tem no seu relacionamento e que podem também agregar esse valor, de repente desenvolver alguma coisa com você. Então seja grato, agradeça, faça o teste de agradecer. Está bem? Eu vou falar uma coisa agora. Não importa o que você pensar que vê, ouve ou sente, mantenha-se em movimento. Se você continuar seguindo em frente, vai acabar chegando aonde você deseja ir. E não deixe, né, de colocar para funcionar os seus sonhos, aquilo que você acredita. E de repente não está nem da maneira mesmo que você queria que estivesse. Mas vai fazendo que daqui a pouco você alinha. Você coloca as coisas na ordem que você almeja, que você desejava, e tudo vai estar ajustado. Lincoln falou uma coisa muito interessante. Você não pode ajudar os pobres tornando-se um deles. Ele foi o 16º presidente dos Estados Unidos. Uma pessoa extremamente sábia e que tem umas frases que eu gosto bastante. Então pense a respeito disso. Seja uma pessoa próspera e avance no seu 6º dia para o 7º. Porque no 7º nós vamos falar os segredos para se viver feliz. A verdadeira riqueza, ela não é medida pelo dinheiro. Ela é medida pelo valor e pelo símbolo do que você é. Você é o ser, não é o ter. Se você apenas tiver riquezas, você não será próspero. Então, não adianta o ter e nunca ser. Então, seja antes e você verá que tudo vai acontecer em sua vida. Experimente e me conte depois. Se inscreva no canal. Se você gostou, diga que gostou. Se você não gostou, coloque que não gostou. E diga o porquê também que não gostou. Assine aí o canal, as nossas listas, porque você vai receber um e-book, um compilado de tudo isso que foi passado aqui, nos 7 dias, tá?
e mais algumas coisas, né? Fora outros bônus que a nossa lista VIP vai estar sempre recebendo em primeira mão. Te aguardo e até logo. Até amanhã.